Meus queridos irmãos, estamos então iniciando o mês de agosto, que para nós é o mês das vocações. E cada domingo nós vamos lembrar uma vocação específica na igreja. A vocação sacerdotal, a vocação da família, a vocação religiosa, a vocação dos leigos, enfim, aqueles ministérios que faz a Igreja de Jesus Cristo acontecer. No primeiro domingo nós celebramos a vocação ordenada, dos ordenados, que são os padres, os sacerdotes, melhor dizendo. Por que nós celebramos no primeiro domingo? Porque no dia 4, que é o domingo mais próximo do primeiro, que é o dia mais próximo do primeiro domingo, nós celebramos São João Maria Vianney, que é o patrono dos padres. São João Maria Vianney, aquele padrezinho humilde, uma inteligência limitada, que viveu num lugarejo chamado Ars, que não era nem uma paróquia, era uma capela. Como ele não tinha muita capacidade, o bispo enviou para aquele lugar, que tinha ali umas 200 pessoas, não mais do que isto, e ele chega ali e transforma aquele povoado. Todos passam a buscar a Deus. Por quê? Porque aquele padrezinho que chegou ali era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que estava a serviço dos sacramentos, que amava a Eucaristia, que passava horas e horas diante de Jesus sacramentado em oração. E ele rezando, se oferecendo pelaquela comunidade. De repente, todos se converteram, todos se voltam, passaram a buscar os sacramentos. A fama daquele padrezinho foi aumentando. O pessoal de outras paróquias já vinham ali para escutar, para ver este padre. Depois de mais longe, depois pessoas distantes, depois cardeais, bispos, todo mundo ia a Ars. Para quê? Uma vez perguntaram para uma pessoa: o que você viu lá em Ars? E essa pessoa disse: eu vi Deus no homem. Eu vi Deus no homem. E quando aquele padrezinho estava caminhando para Ars para tomar posse daquela paróquia, ele não sabia como chegar aquelas estradas poeirentas que levavam a Ars. Ele não sabia. E ele encontrou o menino lá numa encruzilhada, lá na roça, e perguntou, e disse para aquele menino: menino, me ensine aqui o caminho para chegar a Ars, e eu te ensinarei o caminho do céu. E a vida deste homem foi apontar para as pessoas o caminho do céu. Esta é a nossa missão de padres. A nossa missão não é outra senão apontar o caminho do céu. Anunciar o reino de Deus. Esta é a nossa missão. A nossa missão não é estar nas escolas, dando aula, porque não tem professores demais, precisam de trabalho.
A nossa missão não é estar em outros lugares. A nossa missão não é estar na política. A nossa missão é celebrar os sacramentos, é estar a serviço do povo de Deus que nos foi confiado. Para isso é que fomos ordenados. Para isso. Para servir ao povo de Deus. Por isso, meus irmãos, neste dia dos ordenados, dos sacerdotes, vamos rezar, pedir a Nosso Senhor que nos envie verdadeiras e santas vocações. Que aqueles que estão caminhando para o sacerdote, aqueles que virão, esses meninos tenham consciência de que ser padre é ser pastor do povo de Deus. Eu não vou ser padre porque vou ter uma casa paroquial belíssima, como nós todos temos. Com secretário, com cozinheiro, com carro, já, bom salário. Se foi isso que motiva ao sacerdócio, o boi já foi para o brejo, né? A vaca já foi para o brejo. Porque isso não sustenta a vocação de ninguém. Se não for o nosso amor à Eucaristia, o nosso amor a Jesus, o nosso zelo pelos sacramentos, o estar a serviço do povo de Deus. Consumir a nossa vida pelo povo de Deus. Reze, meus irmãos, nesta semana, pelos sacerdotes, pelo padre da sua paróquia. Reze pelo bispo, reze pelo papa. E rezemos todos para que o Senhor suscite nas nossas famílias santas e verdadeiras vocações sacerdotais. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus hoje nos fala da refeição. Da refeição. Vocês sabem, todos nós sabemos, que é ao redor da mesa que acontece a verdadeira partilha. E é por isso que neste tempo em que as pessoas trabalham, todo mundo trabalha, as verdadeiras famílias, pelo menos no domingo, depois que vão à missa, se reúnem na casa dos pais para almoçar juntos. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Vão para a casa dos pais, levam as crianças para a casa dos avós. E ali, o almoço em família. Ali é o lugar da descontração, do bate-papo, da solidariedade, da partilha. Não só do pão, mas da partilha da vida, das coisas. Coloco em dia as coisas, o trabalho, as dificuldades. Mas é ao redor da mesa também que se tomam as grandes decisões, as reuniões. Se tomam grandes decisões. Muito bem. Para o povo de Deus, os semitas é no deserto e na refeição que ao grande momento da partilha, da solidariedade. E o Evangelho de hoje nos mostra isto. Olha só que bonito. Os detalhes do Evangelho. Eu não vou explorar toda a riqueza deste Evangelho. Para o povo de Deus, a lembrança do deserto
era fantástica. Aqueles 40 anos que o povo caminhou no deserto, desde o Egito até a terra prometida, eles não esqueciam daquele fato e celebravam aquele fato com uma grande solenidade todos os anos. Era Páscoa. Mas ali naquele deserto aconteceu algo extraordinário e que eles nunca esqueceram, e que era lembrado, contado de pais para filhos. Qual fato? Num determinado momento, faltou alimento lá do deserto. Faltou comida. E o que Deus fez? Mandou o maná. E cordoneze, carne para aquele povo. E quando Deus manda o maná, o povo pergunta para Moisés: o que é isto? E ele diz: é o alimento, é o pão que Deus nos mandou. E aquilo estava na lembrança do povo. Agora veja bem o que diz o evangelho de hoje. Que Jesus pegou o barco e foi para um lugar deserto. Ele agora é o novo Moisés. E Jesus agora é o Moisés que não guia, não orienta e não conduz o povo para Canaã, para um lugar lá na Palestina, mas é aquele que conduz o povo para o reino de Deus, para a Canaã eterna. E o que acontece quando Jesus sai do barco para aquele lugar deserto? Lá tem uma multidão. Uma multidão. E o evangelho diz que Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o nosso Senhor e Salvador, vendo aquela multidão, teve compaixão. Compaixão. Assim como Deus teve compaixão do povo no deserto, agora Jesus tem compaixão daquela multidão e sem pedir. Eles não pediram nada, não diz nada. Jesus curou os enfermos. Jesus realiza a obra da misericórdia. Jesus cura. Jesus anuncia-lhes a palavra. E ao entardecer, preste atenção no detalhe, ao entardecer, aquela multidão lá no deserto, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, termina aí a pregação, dá a bênção final e despede o povo para que eles possam ir embora e comprar comida por aí, porque aqui nós estamos no deserto. Despede para que eles não desmaiem por aqui, vai ficar ruim. E Jesus disse: eles não precisam ir. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como? Como que nós vamos dar de comer para essa multidão? Jesus disse, pergunta: o que vocês têm aí? Ah, bom, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, né? O Senhor despede aí, nós vamos comer isso aqui. Jesus disse: não, traz aí aqui. Jesus pega o pão e os peixes, eleva os olhos para o céu, dá graças, porque todo o alimento, tudo vem de Deus, tudo é graça de Deus. O alimento que nós temos é a graça de Deus na nossa vida.
E Jesus dá graças ao Pai, e aquele alimento das mãos de Jesus vão se multiplicando os pães. Os pães e os peixes vão se multiplicando, Jesus manda que a multidão se sente, e agora é os discípulos, que Jesus passa agora a mãos dos discípulos, a distribuição daquele alimento, do pão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos. Meus irmãos, Jesus nos ensina aqui a partilha, a solidariedade. Nós cristãos precisamos ter claro para nós que nós não podemos guardar para nós o pão. Quando nós falamos pão, eu não estou falando apenas do pão material. Quantas coisas que nós devemos partilhar. Quantas coisas. Partilhar a nossa fé, o nosso conhecimento, partilhar o amor, a caridade. Nós vivemos num mundo extremamente egoísta, de acumular. Nós não somos educados para a partilha. Enquanto o Evangelho nos ensina a partilhar os dons que Deus nos concedeu. Quantos dons! Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão se enchendo de si e não partilham. Não tem solidariedade. E nós vemos isso até mesmo dentro das famílias. Dentro das famílias. Quantas pessoas idosas, doentes, que os filhos, deixa para lá. Às vezes são apenas visita na casa dos pais, idosos. Não estão ali para passar um dia, à noite, se está doente. Não. Adoeceu, deposita lá no hospital. Não é assim? Deposita lá no hospital. Entrega para os enfermeiros, para os médicos. Ah, piorou. Ah, vai para a UTI. Ah, morreu. Agora vai para a capela velório e de lá para o cemitério. E as pessoas, os doentes, os nossos idosos, são deixados de lado. Numa cidade muito longe daqui, eu fiquei sabendo, muito longe daqui, que uma determinada família colocou a mãe no asilo e não visita. E determinada pessoa, filho dessa família, não pode passear com a mãe porque tem que passear com o cachorrinho. É mais importante passear com o cachorrinho do que pegar a mãe, segurar nos braços e levar para passear, para conversar, porque tem que cuidar do cachorrinho. Gente, isso não é mentira, não. Isso acontece por aí, por este mundo afora. Não aqui em Rio Branco, não é? Mas isso acontece pelo mundo afora. Isso acontece. O cachorrinho é mais importante do que a pessoa da família, o pai e a mãe. Onde nós chegamos? Perdemos esses valores de família, valores humanos,
e acabamos nos animalizamos. Porque quando nós deixamos Deus de lado, deixamos o Evangelho, nós nos animalizamos. E a palavra de Deus chama a nossa atenção para a partilha. Para a partilha. O que eu tenho partilhado? A minha vida tem sido uma vida a serviço dos outros, como foi Jesus. Partilhar o pão. Quantos pães nós podemos partilhar? Hoje é domingo. Hoje é domingo. É o dia que nós somos chamados a participar da Eucaristia, mas é o dia também que somos chamados à caridade, a visitar os doentes, a passar algumas horas com aqueles que precisam, que querem falar e as pessoas não querem ouvir, porque já estão cansados de ouvir que é a mesma história. Isto é caridade, isto é ter compaixão, é ter compaixão. Meus irmãos, que esta palavra de Deus hoje nos ajude a não sermos egoístas, mas a partilhar. E esta multiplicação dos pães nos lembra a Eucaristia. A Eucaristia. O que diz aí? Que no entardecer, Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e saciou aquela multidão. Não foi assim também na Eucaristia, na primeira missa? No entardecer daquele dia, Jesus reuniu os apóstolos, pegou o pão, partiu e disse: isto é meu corpo, tomai e comei, isto é meu sangue. E nós somos convidados a participar da Eucaristia, e nós cristãos nos alimentamos da Eucaristia, cada domingo pelo menos. E se nós celebramos a Eucaristia, nós temos que aprender a lição da partilha. Senão não adianta nada. Senão a nossa Eucaristia é apenas um rito vazio. Se nós não aprendemos com Jesus a partilhar os dons que Ele nos deu. Mas, meus irmãos, a segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, é um texto extremamente rico. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, a morte, nada pode nos separar do amor de Cristo. Esta pandemia, não nos pode separar do amor de Cristo. Deus nos ama. Deus nos ama e nós precisamos ter esta consciência que nós somos amados por Deus. E nós precisamos ter aquele hábito, além das nossas orações, aquele hábito que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, da jaculatória, que é uma oração pequena, mas que é a palavra jaculatória. Deixa eu explicar para vocês, acho que eu já expliquei, mas tem muita gente nos vendo de longe aqui. Jaculatória vem de jácula. Jácula significa flecha, né? Flecha em latim é jácula. Aquela flecha que se joga e ela atinge o alvo. Uma jaculatória é uma frase que eu jogo e chega ao coração de Deus. Por exemplo, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem nos separará do amor de Cristo? São jaculatórias que nós devemos citar durante muitas vezes ao dia, essas frases bíblicas, essas frases da nossa fé. E às vezes até cantar, essas de meditação. Hoje, com o paganismo que já entrou na igreja, e às vezes entra sem a gente perceber, nós mudamos a palavra jaculatória, que é uma palavra cristã, nós mudamos a palavra, não é, refrão meditativo, nós falamos mantra. Olha, mantra é uma palavra pagã, de religiões orientais. Atrás disto, vamos falar o mantra dentro da igreja. Não, nós não somos budistas, nós somos cristãos. Nós não temos que ficar repetindo termos que não são nossos. Mas hoje, com esta nova era, com esta globalização, com esta nova ordem mundial, então, todas as religiões são boas, então vamos misturar tudo, fazer uma salada mista. Então nós trazemos para nós yoga, e não sei o que, controle mental, e palavras que não são próprias nossas. Vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado. Vamos ter muito cuidado. As pessoas usam sem perceber que ali está alguma coisa que vai relativizando pouco a pouco a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Ao invés de falar mantra, vamos falar refrão meditativo. Né? Refrão meditativo. Então vamos usar sempre esses refrões, essas frases bíblicas, essas jaculatórias que nos mostra, ou que coloca-nos em comunhão com Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. E nós queremos lembrar durante o dia, durante todo momento, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.